Bem, bom dia a todos. Eu inicio, então, agradecendo, como os demais colegas, o convite. Como o professor falou, eu estou na chefia de pesquisa da Embrapa Agricultura Digital, e eu vou falar, é uma palestra um pouco diferente das demais, vou falar um pouco sobre a experiência de IoT na agricultura, mais especificamente na nossa unidade. E eu começo falando um pouco sobre a Embrapa, não sei se todos conhecem, Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, é uma empresa pública ligada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, fundada em 93. No próximo ano nos completaremos 50 anos e hoje nós somos em torno de 8.000 empregados, 2.200, sendo 2.200 pesquisadores com PhD, com doutorado. E a Embrapa ela se estrutura no país em unidades de pesquisa. Somos atualmente 43 centros de pesquisa, divididos em 3 tipos. Aqueles que trabalham com informação temática, meio ambiente, computação, instrumentação. Ecorregionais, trabalham com algum tema como os biomas, então temos a Embrapa Cerrados, Embrapa Pantanal, e centros de produtos, arroz e feijão, milho e sorgo, soja e outros. Também temos uma cooperação internacional, seja ela científica, temos a Embrapa Estados Unidos e Embrapa Europa, e também cooperação técnica, com principalmente África e América Latina, e aí vários projetos e países parceiros. Então, hoje, depois de quase 50 anos, a missão da Embrapa é viabilizar soluções de pesquisa e desenvolvimento, e, mais recentemente, inovação, para a sustentabilidade da agricultura em benefício da sociedade brasileira. E aí, falando na questão da pesquisa, e aqui citando alguns exemplos em que a pesquisa, a ciência na agricultura conseguiu remover algumas limitações que havia quando se falava de agricultura em nosso país. Uma delas, a transformação de a transformação de solos ácidos e pobres em solo fértil, a tropicalização de variedades e animais, então, a adaptação de variedades ao nosso país, e o desenvolvimento de uma plataforma de produção sustentável. O Cerrado, então, ele é o maior bioma do nosso país, e ele era considerado um bioma, uma área inóspita, né, sem solo pobre, e hoje é considerado o celeiro do nosso país. Então, a gente tem aí grandes representações de produção que é desenvolvida, que é trabalhada no Cerrado, soja, algodão, milho, e isso muito em função do fruto do trabalho desenvolvido pela Embrapa. Produção. Nós, no início, há 50 anos, na década de 60, nós éramos grandes importadores de grãos, de carne, leite, frutas, e hoje, em muitos desses alimentos, nós somos, inclusive, exportadores. Então, a gente tem conseguido aumentar bastante a produção. E essa produção, ela hoje corresponde a algo em torno de... as ações ligadas ao agronegócio, à agropecuária, corresponde a algo em torno de 25% do nosso PIB. E as ações também, as atividades ligadas ao agronegócio, elas vêm se mantendo, apresentando um desempenho bom, quando a gente fala de Brasil. Mas aí a gente, quando fala de pesquisa na agricultura, tem que pensar muito nos desafios que estão para vir, né? E para os próximos 50 anos, a gente tem que lidar com os desafios que estão sendo impostos para a sociedade, para a humanidade como um todo. Energia renovável ou energia que não seja essa que a gente está habituada. A água é um recurso natural que não é renovável, então, usar bem a água, evitar desperdício. A agricultura ela é uma das maiores consumidoras da água potável no mundo. Alimento, cada vez mais, menos espaços, com maior produtividade, considerando que a população ela está aumentando bastante. Ambiente, hoje a gente vive com um tema muito forte, que é a mudança climática, então, também tratar desse tópico, e pobreza, né? A gente sabe que isso é uma realidade que vem assolando e a gente tem que se preocupar. E aí, nesse cenário, a Embrapa ela tem uma equipe que trabalha com a visão de futuro, estabelecendo algumas mega tendências de estudo, de desenvolvimento, onde a gente deve trabalhar, então, a sustentabilidade, mudança ao clima, e uma delas é a agrodigital. Então, a questão da TIC, do digital no agro. E ainda essa equipe, ela também desenvolveu
uma pesquisa junto a alguns produtores, a um número de produtores no país, tentando identificar desafios e oportunidades para a implantação para fazer a transformação digital na agricultura brasileira. Eu destaquei aqui alguns desafios, porque a questão do IoT ela entra aqui. Mas uma coisa interessante é que foi muito apontado a conectividade do campo. Hoje é considerado o maior problema para a agricultura não evoluir, a conectividade. A gente está falando aqui muito do 5G, apenas em torno de 20% da área rural no país tem cobertura de internet, e a gente fala aí de 2 e 3G. Então, o 5G é uma coisa que ainda está muito distante quando a gente fala de agricultura. E esse é um levantamento que foi feito, um estudo que foi feito pelo MAPA. E aí, falando, então, de digital, agricultura, chegamos à minha unidade, como o professor falou, Embrapa Agricultura Digital, é uma unidade temática fundada em 1985, numa parceria do MCTI com o Banco do Brasil e a Embrapa. Nós ficávamos dentro do CTI, o Centro Renato Ascher, o senhor já foi diretor, e hoje nós estamos localizados dentro da Unicamp, num terreno que foi cedido para a construção da nossa unidade, e o foco hoje é pesquisa, desenvolvimento e inovação em agricultura digital, visando a sustentabilidade, competitividade e agregação de valor nas cadeias produtivas. E aí, quando a gente fala de cadeia produtiva, a gente fala do antes da porteira, fora da porteira, na porteira e depois da porteira. E aqui é uma figura que, de certa forma, ilustra o trabalho a pesquisa que é desenvolvida na minha unidade. A gente trabalha a onipresença, né, tanto a parte animal como a parte vegetal. A gente desenvolve tecnologia que tem como um tema ser portável e estar disponível em diferentes dispositivos. Trabalhamos com soluções digitais disruptivas, tecnologias convergentes e habilitadoras. E aí, usando modelagem, monitoramento e apoiando a tomada de decisão, trabalhamos com ativos biotecnológicos, ferramentas e outros, gerando dados, informação e conhecimento. E a nossa unidade, como eu falei ali no slide anterior, a gente trabalha com diferentes temas que estão ligados à agricultura digital. Somos divididos em 3 grupos de pesquisa, e aqui temos as principais linhas de pesquisa de cada um desses grupos, e um deles é esse grupo de computação científica, engenharia da informação e automação, no qual o tema IoT, inteligência artificial, ele está inserido. E aqui eu tirei de uma apresentação do MCTI, porque eu achei muito interessante, né? Os sensores eles podem monitorar toda a cadeia da produção, do plantio à entrega do alimento, coletando informações sobre a carga, temperatura, trânsito e manuseio. E aí um grande exemplo dessa aplicação do uso dos sensores é a agricultura de precisão, que é uma agricultura que não é nova, existe já há bastante tempo, e ela nos apoia na análise da plantação, na pulverização de pesticidas, identificação de desmatamento, monitoramento de rebanhos, por exemplo. Vou falar bem rapidamente, está na hora do almoço, eu sei que todo mundo está ansioso para almoçar, de alguns projetos, então, que a gente já desenvolveu nesta linha. Não são apenas estes, mas alguns que eu quis trazer que eu achei interessante. 3 projetos locais, projetos que foram e estão desenvolvidos dentro da unidade, e com alguma parceria de alguma empresa, e projetos em rede que envolvem outras instituições ou outras unidades da Embrapa. 2 desses de rede tratam de integração lavoura-pecuária-floresta, que é uma... Não diria uma tecnologia, né, mas é um trabalho, uma linha em que se busca melhorar a produtividade, sustentabilidade, emissão de carbono, integrando numa mesma área componentes de lavoura, pecuária e floresta. E também um projeto na área de irrigação inteligente. Bem, um deles, então, é um projeto para a identificação de doenças em plantas, que é um problema que acomete muito as culturas. Então, por meio de sensores que estão aí no nosso celular, um produtor ou um extensionista, um assistente, ele consegue tirar fotos e, usando algoritmos de inteligência, de aprendizado profundo, deep learning, o sistema ele identifica e dá uma sugestão de qual doença está acometendo aquela planta. São hoje em torno de 84, um pouco mais, doenças, e
já estamos em 18 culturas. Para fazer isso, a gente usa muito a questão de processamento de imagem e, claro, a gente precisa de uma grande base de imagens para que isso possa ser possível. A gente tem uma base de mais de 3.000 fotografias sobre essas doenças, todas são anotadas, essa anotação ela foi feita baseada no conhecimento de fitopatologistas, e essa base especificamente está disponível para quem quer usar. A ideia é que isso, quando se fala de 5G, a gente consiga ter isso em tempo real. Hoje não é assim que funciona, mas é o que a gente imagina. Então, em tempo real, tiro a foto e já consigo ter uma sugestão da doença que está acometendo a minha cultura. A questão do monitoramento do rebanho, esse também é um problema que é o que a gente chama, é uma dor do produtor. Conseguir acompanhar a movimentação do rebanho. Parece simples, mas não é. A gente sabe que tem muito contrabando, o rebanho ele sai de uma área que ele deveria estar, o animal. E aí é usando sensores acoplados a vantes, que vão tirando imagens, eles tiram as imagens, eles processam e conseguem identificar um animal. Mas identificar um boi é fácil. É fácil quando o boi está ali, na primeira figura. Acho que é esse, né? O boi aqui paradinho é fácil, mas o boi pode estar num momento em que está fazendo sombra, ele pode estar curvado com outro animal ao lado, pode estar embaixo de uma árvore, embaixo de um coxo, ou, por exemplo, embaixo de uma linha, né, de tensão, por exemplo. E esses também, usando técnicas de inteligência artificial, redes neurais, a gente consegue processar essas imagens e, com um acerto de mais de 97%, a gente identifica os animais. São projetos que foram financiados pela FAPESP. E o terceiro dos locais é um projeto para a identificação de cachos de uva, também um sensor acoplado a uma câmera que vai tirando fotos, acoplado a um robô que vai circulando a cultura, vai andando pela minha fazenda, pelo talhão, e ele vai tirando fotos. Isso aqui é o trabalho de um quadro, de um filme, mas isso é em tempo real, e ele vai fotografando e já vai identificando, no caso aqui, os cachos de uva, né? Então, ele identifica o objeto, ele classifica, e isso nos ajuda muito a produtividade de um determinado, de uma área, e também até a qualidade. E a gente tem, de novo, inteligência artificial, e mais de 90% de acerto. A gente está começando a desenvolver isso aqui também para outras culturas. E aí, falando rapidamente sobre os 3 projetos, né, de LPF, esse aqui é um projeto que tem um financiamento do governo inglês, tá? Em BID, e envolve várias unidades da Embrapa, e existe uma rede LPF no Brasil que trabalha com essa questão, como eu falei, da integração lavoura-pecuária, então ela também patrocina esse projeto. A gente tem algumas premissas para o desenvolvimento desse projeto. Uma boa parte, ou metade das propriedades rurais são incapazes de remunerar os seus insumos. Existe uma dificuldade de administrar o seu patrimônio, de monitorar o desempenho. O planejamento e o monitoramento de sistemas agropecuários ocorrem num ambiente carente de informação. A gente tem muita informação, foi falado aqui de dados, né? A minha área de doutorado é dados, então eu trabalho muito com isso. Mas existem os dados, mas isso não está disponível, muitas vezes, para o produtor. Então, é importante que essa informação ela esteja disponível para que ele possa usar e apoiar a sua tomada de decisão. E entrevistas com técnicos e produtores apontaram, então, a demanda por sistemas para que pudessem, como eu falei, apoiar a tomada de decisão de uma forma de fácil compreensão. Essa figura ilustra, então, esse projeto. A gente trabalha com a parte de pecuária, lavoura e pecuária, claro. A gente tem, então, sensores acoplados aos vantes, que tiram imagens da área, e, por meio dessas imagens, também usando técnicas de processamento de imagem, inteligência artificial, a gente tenta estimar a biomassa dessa lavoura. Então, a gente está nessa fase aí de estar desenvolvendo esses métodos, né? A massa, existe a estimativa, e ela é validada por meio das equipes que vão pegar aquela forrageira e vão analisar e pesar e avaliar se aquela informação que veio da coleta das imagens coletadas e processadas, elas estão em acordo. De outro lado, a gente tem também as balanças, que são, os animais eles são passados, balanças de passagem, os animais são pesados diariamente, e a gente
usando modelos e métodos, a gente processa toda essa informação para avaliar qual a qualidade da forrageira para que o animal ele tenha uma boa qualidade de ganho de peso e aí trazer ganhos para o produtor e também a questão da sustentabilidade, né? Então, poder fazer um manejo adequado nessa fazenda. E aí a Conker foi citada pela Renata, né? Ela é uma parceira nesse projeto, fornecendo a plataforma de IoT. A gente tem alguns resultados previstos, né? Toda essa metodologia envolvida, os bancos de dados, né? Tanto dados de imagem como dados dos animais e de manejo, a gente estamos armazenando para disponibilizar toda essa informação. A questão das estimativa de biomassa da forragem, modelos matemáticos e um software para tornar essa informação toda disponível para o produtor. Os diferenciais desse projeto é melhorar esse planejamento e oferir ganhos na eficiência de interface nessa questão do pasto e animal, melhorar a avaliação uso e avaliação de desempenho em sistemas de visão computacional, esse que trabalha com as imagens, e a questão das balanças, e também parcerias com algumas empresas. Falei da Conker, a Santos Lab ela fornece os vantes para a gente tirar as fotos, e algumas empresas que fornecem as balanças. E esses experimentos eles estão sendo conduzidos em outras fazendas da Embrapa, uma que fica... Não, essa Santa Brígida não é da Embrapa, ela é uma parceira, está sendo apoiada pela Embrapa Cerrados, que fica em Brasília, e a Fazenda Minuano, em Chapadão do Sul, no Mato Grosso do Sul, que é onde fica a Embrapa, não em Chapadão do Sul, mas a Embrapa Gado de Corte fica em Mato Grosso do Sul. Contribuição. Então, a questão do IoT. Os produtores eles querem ter disponíveis sistemas de IoT. Eles querem ter os sensores lá que trazem informação para eles e que possam, de alguma forma, apoiar na tomada de decisão e trazer ganhos para a sua fazenda e até, num futuro, ter a fazenda inteligente. Incorporar técnicas que permitam ao produtor avaliar todo o seu sistema produtivo, melhorar a questão da forrageira, que é a questão do alimento para o animal, avaliar a taxa de lotação. Então, em algum momento, eu posso chegar à conclusão, o produtor chega à conclusão de que a quantidade de animais naquele pasto, naquela área, está inadequada, então, poder fazer um manejo adequado. E também, uma outra contribuição, são todos os modelos que a gente está desenvolvendo aí. Um outro projeto, o Norberto já citou, e aí, para eu economizar tempo, né? Mas é estabelecer também uma questão do ILP, do manejo, mas aqui é focado no bem-estar animal, porque ele vai morrer feliz. O bem-estar vai trazer uma carne de mais qualidade, né? Então, esse é o foco. E aqui, nesse projeto, a gente mede informações de solo, do pasto, né, umidade, informação do pasto seco, do pasto úmido, e todas essas informações, clima, solo e do animal, eles são processados e vão apoiar na decisão do produtor. Esse projeto ele é uma parceria com o CPQD, como o Norberto falou, a Huawei e a Embrapa. E aí cada um dos parceiros tem uma atuação dentro do projeto, né? Então, seja com o fornecimento de algoritmos, seja com os modelos, no caso da Embrapa, a gente tem uma plataforma de APIs em que a gente disponibiliza vários dados e vários modelos que são desenvolvidos por toda a Embrapa. E a Huawei ela nos fornece a infraestrutura de conexão e os sensores inteligentes. E aqui o Norberto já mostrou essa figura. Então, a gente tem os colares, que captam a informação do animal, seja a informação de batimentos cardíacos e temperatura, as balanças, né, que são aquelas usadas para auferir o peso diariamente, e a gente tem também estações meteorológicas que nos passam informações climáticas. Essas informações, então, vão ser processadas em toda essa arquitetura, e o Dojo, então, é o nosso sistema para implementação do IoT. Resultados, a gente tem um plano um POC implementado na Embrapa Gado de Corte, que fica em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Já temos alguns modelos de estimativa de produtividade e o índice de bem-estar do animal, para ele morrer feliz.
e a aplicação web, já desenvolvida também uma aplicação web e uma aplicação mobile, que também está em fase de desenvolvimento. Algumas dificuldades, nós somos empresa pública, nem sempre é fácil. Tá? Então, a gente teve problema, por exemplo, com a questão dos colares, não é fácil, às vezes, comprar um material. Às vezes, a gente tem uma empresa como a Huawei, que é uma empresa privada e está oferecendo material, e, em certos momentos, a gente pode ter alguma dificuldade de usar, tem toda a questão jurídica. A empresa pública é sempre com mais poréns. Mas, apesar disso tudo, a gente tem conseguido ter bons resultados e a gente está, então, numa fase inicial de coletas de dados. E, por fim, para finalizar, um projeto para apoiar a questão da irrigação, fazer uma irrigação inteligente, é o SWAMP, Smart Water Management Platform. Ele desenvolve um conceito de sistema de precisão para a irrigação inteligente na agricultura, é baseado em IoT, são 4 pilotos, 2 no Brasil, 2 na Europa, um na Espanha e um na Itália. Ele tem um apoio do MCTI, RNP, e aí vários financiamentos. Esse projeto finalizou neste ano. E aqui no Brasil, o FABC, Embrapa e 2 unidades, 2 unidades temáticas, no caso. A Embrapa Instrumentação, que fica em São Carlos, e a nossa unidade. Como eu falei, 4 pilotos, né? Um na região de Matopiba. Matopiba é Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. A ideia aqui é economizar energia na distribuição da água. Uma que fica no Espírito Santo, uma vinícola, e aí a ideia e o objetivo é melhorar a distribuição de água no sentido de melhorar a qualidade das uvas e dos vinhos que estão sendo produzidos. Na Espanha, é uma região semiárida, que inclusive usa água que vem de um processo de dessalinização. Então, o objetivo aqui nesse projeto, nesse piloto, é economizar a água, e na Itália, reduzir o desperdício de água. Tá? Aqui é só uma ilustração, né? Então, a gente tem as fontes de água, né? Os reservatórios, que passam por um processo de distribuição e ele vai para o seu consumo. E aí a ideia é o SWAMP ter uma atuação nesse ambiente, tanto apoiando a questão do gerenciamento da distribuição, como da parte de consumo também. Essa figura ilustra rapidamente a arquitetura do SWAMP. São 5 camadas, que vão desde os sensores, né, a parte de coleta dos dados, processamento, e até chegar à distribuição em si. E aqui é só uma figura com um pouco mais de detalhe, falando um pouco de protocolos, de como que isso funciona. Então, basicamente, a gente tem o SWAMP, a parte de entrada, que vem de sensores, o processamento da informação e a execução em si, a atuação. Alguns resultados. A gente teve a construção da plataforma, usando computação de névoa, recebimento de dados, modelos, uma interface, e temos também um editor de entidades. Foi desenvolvido um simulador para fazer um teste de desempenho, e um simulador e visualizador do pivô, no caso da irrigação. Pivô central é um tipo de irrigação, aquele redondo que às vezes a gente vê, né? Desenvolvimento de um sensor de umidade com LoRaWAN. Publicações e alunos também, alguns mestrados e doutorados que foram resultado desse trabalho. Mas o projeto deu tão certo que a gente está indo para uma nova edição. E aí, de 2021 a 2023, a ideia é continuar com esses estudos, ampliando buscando mais algumas soluções. Por exemplo, o uso de sensores de raio cósmico, evolução da plataforma, e envolvendo, então, mais instituições, como a USP e outras universidades, e também mais unidades da Embrapa, Embrapa Arroz e Feijão, que fica em Goiás. E era isso. Obrigada.